Muita alegria novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra, na voz do Padre Pedro José Keller, sob a delicadeza, melhor ainda, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós somos convidados já estamos terminando quase a segunda semana do Advento, a agradecermos ao Menino Deus pelas graças já recebidas, sem dúvida nenhuma, na nossa vida do Menino Deus, e já, quem sabe, nestes dias do Advento de preparação, e por todo o bem que nós podemos até agora realizar em nossa vida, e especialmente desde o início deste ano do Advento. E nós estamos procurando, é uma interrogação, estamos procurando rezar um pouco mais, louvar um pouco mais a Deus, participar, quem sabe se estava um pouco relaxado na participação da Santa Missa, ou do culto, ou da celebração da palavra, você está levando um pouco mais a sério? Você já visitou, nessas quase 2 semanas do Advento, alguma pessoa enferma, conhecida ou desconhecida sua? Você já fez alguma caridade? Por certo, sim. Você procurou ler um pouquinho mais a palavra de Deus, refletir e meditar? Você soube aceitar algum problema, algum sofrimento, talvez até uma ingratidão de um parente seu ou de uma pessoa vizinha? Soube aceitar isso por amor ao Cristo Jesus? E quantas coisas maravilhosas, por certo, você já realizou nestas quase 2 semanas de Advento. E procure continuar assim a espiritualizar-se, a preparar-se espiritualmente para o Santo Natal. A gente sabe, são tantas as preocupações, tantos problemas que estão aparecendo, os trabalhos, as lutas, quem sabe a preparação da casa, os enfeites. Você quer também ter o seu pinheirinho da família, o pinheirinho Natal. Você também está se preocupando com alguns presentes. Tudo isso muito bem, mas não poderá relaxar do seu espírito, da sua alma. Isso também é importante. Em assim fazendo, sem dúvida nenhuma, a noite de Natal, ou o dia do Natal, será um dia de uma grande alegria para o seu íntimo, para o seu coração. Caso contrário, se você não se preparar espiritualmente, você perceberá muita alegria da parte das crianças, dos jovens, ou dos filhos, ou de outras pessoas, muita alegria, e você estará vazia lá por dentro, ou vazio lá por dentro. E, apesar de talvez fez uma boa preparação, um jantar maravilhoso, até talvez convidou algumas pessoas e tal para o seu jantar, ou para o seu almoço de Natal, muitos abraços, muito Feliz Natal, mas você estará um pouco vazio. Nunca me esqueço quando, há muitos anos atrás, um universitário da engenharia da Federal dizia: Padre Pedro, eu fui convidado por um colega meu, porque eu não tive chance de ir até em casa, meus pais moram muito longe, e o meu colega me convidou para a ceia do Natal
na casa dele. Eu vi aquela alegria, todos, parabéns e tal. Mas era uma família bem religiosa e que se prepararam dignamente para o Santo Natal. Era uma alegria espontânea, uma alegria que vinha de dentro das pessoas. E eu angustiado, eu vazio completamente. Quando fui para casa, eu chorei muito, muito mesmo. Pedi desculpas ao menino Deus por eu não ter me preparado como devia ter me preparado para o Santo Natal. Claro que a recompensa virá dependendo da sua preparação, assim como tantas pessoas já receberam a notícia, já receberam a recompensa, quem sabe, de terem passado no vestibular, hoje estão aguardando uma recompensa de anos e anos de estudos. Agora, se a pessoa não luta, então, infelizmente, aliás, no nosso Brasil, nós devemos começar melhorar os alunos, estudar um pouco mais. Nosso Brasil está na educação. Essa semana mesmo, semana passada, nós ouvimos o resultado em comparação de outros países. Nós estamos muito atrasados na educação. Mas há aqueles que realmente lutam, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens que levam a sério os estudos e têm uma boa recompensa. Eu soube de uma mocinha, entrou agora há pouco tempo, em 18 anos, fazer 18 anos. Sabe, muitos fazem vestibular em muitas faculdades para ver onde fica mais perto da casa e onde vão passar. E falaram que esta jovem, esta mocinha, essa moça, passou para a medicina em 4 faculdades. Em 4 faculdades. É sinal que ela estudou durante os anos, levou a sério. Agora, também temos que reconhecer. Eu fui professor, fui mestre muitos anos, também estudei muitos anos para chegar a ser ordenado padre. Aliás, domingo fez 59 anos que eu tive a graça de ser ordenado padre. Foi lá no Santuário de Azambuja Brusque, dia 8 de dezembro de 1960. Mas, como estava dizendo, há muitas pessoas que realmente sempre estudaram, cumpriram o seu dever, mas chega no vestibular, ou chega no exame Enem, ficam nervosos, não conseguem controlar os nervos, os bilhões de neurônios, e ali não conseguem concatenar as ideias e, infelizmente, não passam. Mas a pessoa não deve desanimar. Eu sei de um caso de uma pessoa que dizia: eu quero ser médico, a minha vocação é ser médico. Sabe, eu até rezei por ele, que o Espírito Santo iluminasse, pois ele no 8º vestibular que ele realizou, ele conseguiu passar. Isso faz muitos anos. E hoje é um grande médico, um grande cirurgião. Ele ficava nervoso, tal, lutava, se esforçava, mas também então é necessário pedir as luzes do Divino Espírito Santo. Eu sempre digo para os estudantes, procurem rezar o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumine a você. Tem tantas orações bonitas em louvor ao Divino Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o autor da luz, é o autor do amor, e, por certo, ele vai ajudar você, vai iluminar você, vai deixar você mais tranquila, mais tranquilo. Então, procure também continuar a lutar, não desanime, mesmo se você já fez 1 ou 2 vestibulares ou mais e não conseguiu, não deve desanimar.
Aliás, Cristo mesmo diz, a pessoa que perseverar até o fim é que será recompensado. E quantos que hoje são maravilhosos empresários e maravilhosos, quem sabe, na sua profissão, na sua vocação, porque não desanimaram, porque lutaram, porque realmente fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Aquele adágio que diz, Deus ajuda quem madruga, mas Deus ajuda também quem se ajuda. Então é necessário a pessoa lutar, se esforçar na vida, não ficar completamente parado na estrada da vida. Pessoa, Deus deu a força de vontade para a pessoa, e especialmente o ânimo. Leitura deste domingo, por exemplo, a primeira e a segunda leitura falam que devemos ter ânimo na vida, não vivermos tímidos, desanimados na vida. Devemos lutar, devemos nos esforçar. E também celebramos hoje a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Foi lá na colina de Tepeyac, no México. Quando os missionários vieram da Europa, trouxeram uma grande devoção a Nossa Senhora, especialmente, primeiramente, doutrinavam sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo deve sempre ser o centro da nossa vida, mas juntamente com Jesus Cristo, na doutrinação, na mensagem de Jesus Cristo, colocavam também a devoção a Nossa Senhora. E, especialmente, Nossa Senhora, nós sabemos, tem mais de 2.500 títulos. E Nossa Senhora, então, apareceu para um índio de nome João. João, ele vinha caminhando por meio da mata, rezando tal, e de repente uma moça bonita lhe aparece. Ele se assustou e Nossa Senhora lhe disse, não precisa ter medo. Sou eu, a mãe de Cristo Jesus. E então ela pediu que ele fosse falar com o bispo chamava-se Guadalupe, aquela região, e era o bispo, o nome dele, João Smuraro, e o índio era João Diego, e a Nossa Senhora pediu que ele fosse ao bispo e iniciasse ali uma igreja, um santuário, em louvor a Nossa Senhora de Guadalupe. E o índio foi, mas o bispo simplesmente não deu muita atenção, porque há tanta gente, tantas pessoas que diz que tiveram visão e para construir uma igreja e tal, e o bispo então não deu muita atenção. Mais adiante, Nossa Senhora aparece a segunda vez a ele, ao João Diego, e pede que vá junto ao bispo para que construa ali, inicie ali uma igreja, um santuário. E João Zumagara era o nome do bispo. Então o bispo disse, olha, peça para ela dar um sinal para você e você vem trazer este sinal do alto, para que eu possa então orientar as pessoas para fazer uma igreja aqui nesta colina. Bem, ele simplesmente sai
Depois de um tempo, o índio João Diego, tomou outra direção, não mais naquela direção. E agora ele vinha chamar um padre para visitar o tio dele, que estava gravemente enfermo, para lhe dar o sacramento da unção dos enfermos. E Nossa Senhora novamente lhe aparece e diz para ele: você pode voltar para casa, que o seu tio está completamente recuperado, está com boa saúde. E ainda mais, e tome essas flores, coloque no seu manto, no seu avental, e mostre para o bispo. Era uma época de inverno, que não tinha flores, ainda mais naquela região, uma região, a terra não era fecunda, não era fértil para dar essas flores belíssimas. E agora, desta vez, então, ele foi ao bispo com um sinal que o bispo pediu, e especialmente um sinal, flores, que não era época, especialmente inverno. E quando chegou na frente do bispo, ele abre o vental e as rosas, as flores ali caíram diante do bispo. E quando o bispo olhou para o avental dele, para o manto dele, o que é que o bispo vê? Estava estampado uma linda figura de Nossa Senhora, uma pintura belíssima. E aí o bispo, claro, não teve dúvida nenhuma que era um sinal do céu, que era um sinal de Nossa Senhora, e começa então a construir uma grande igreja. Isso foi no ano de 1531. E este manto, este avental, está conservado lá no santuário, e na íris da vista de Nossa Senhora nessa pintura está impressa a fotografia do índio João Diego. Eu me lembro quando o grande parapsicólogo Quevedo falava sobre Nossa Senhora de Guadalupe, ele acentuava muito como é possível aquele manto devia estar todo empoeirado, devia estar todo já consumido, e no entanto se conserva maravilhosamente bem com a pintura e com a fotografia de João Diego refletida na íris, na vista de Nossa Senhora nesta pintura. Nós sabemos, está bem claro em Lucas capítulo 1, versículo 36, para Deus nada é impossível. Então, e hoje tem lá no México, na colina Tepeyac, esse grande santuário, onde milhões e milhões, 14, 15, 16 milhões de devotos, de peregrinos aqui do Brasil, muita gente de Florianópolis, muita gente da grande Florianópolis vai para a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. E temos também, claro que não é preciso ir até lá, você poderá rezar na sua casa em louvor a Nossa Senhora. Sempre é a mesma Mãe de Cristo Jesus e nossa Mãe. Agora aqui também, em Canasvieiras, temos lá uma grande igreja também dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, especialmente, se você desejar, poderá também rezar em louvor a Nossa Senhora, indo lá participar da Santa Missa de Nossa Senhora. E Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira de toda a América Latina. E também, daqui a um dia, 2 dias, a Igreja Católica celebra a festa de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Santa Luzia
é lá da Itália, lá de Siracusa. Ela era de uma família cristã muito rica mas muito devota de Cristo Jesus, da Sagrada Eucaristia, e ela então, de pequena, perdeu o pai, ficou órfã de pai, Santa Luzia, e tornou-se uma jovem, uma moça muito bonita, e a mãe a prometeu em casamento para um fidalgo também de classe bastante abastada, bastante rica, mas ela não aceitou logo o casamento, protelou, vamos deixar a mãe, vamos deixar mais adiante. E a mãe fica doente, a mãe de Luzia ficou doente, e aí a filha disse, vamos até lá, aí, ao túmulo de Santa Ágata, porque muita gente ia lá e rezava e recebia uma graça especial de Deus por meio de Santa Ágata. E foram então a mãe e a filha, e realmente a mãe ficou curada. E retornando, novamente veio a promessa dela casar com esse moço. E ela então disse, não, eu vou me consagrar completamente a Cristo Jesus, vou viver a castidade. E o moço, então, o amor virou a ódio. Completamente irritado, queria casar com ela, como ela não aceitou, denunciou Luzia, Santa Luzia, mais tarde, Luzia, ao governador de nome Pascásio, dizendo que ela não cumpriu a promessa e nem sequer ela oferecia incenso aos deuses pagãos, porque ela era cristã, ela era seguidora da mensagem de Cristo Jesus. Aí o governador pediu que o juiz a processasse, a chamasse, e o juiz então disse para Luzia, olha, você deve casar com esse moço e deve também oferecer incenso aos deuses pagãos. E ela o que é que respondeu para o juiz? Nenhuma, nem outra coisa. Nenhuma das duas. Eu adoro o meu único Deus verdadeiro, a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia, somente a Ele vou servir, somente a Cristo eu vou seguir. Sem dúvida nenhuma, o juiz ficou muito irritado e disse, pô, então você vai passar por muitas torturas, muitos tormentos, e muitos judiaram dela, até que ela foi decapitada. Cortaram-lhe o pescoço, mas ela se sacrificou, foi uma mártir, mas derramou seu sangue por amor ao Cristo, e ela exatamente também vazaram os olhos dela, deixaram-na cega, e ela é a padroeira da visão, padroeira da vista. E quantas pessoas que são devotas de Santa Luzia. Eu, aliás, sempre também rezo, e rezo para diversas pessoas que pediram que eu rezássemos em louvor a Santa Luzia, em favor da visão deles. E eu, então, também rezo pela minha visão. E Santa Luzia, pensamos que Santa Luzia nos dê a graça de termos sempre luz da eternidade para enxergarmos o caminho do bem e também a nossa visão terrena seja boa, seja maravilhosa. Há um ano passado, se bem me lembro, eu escutei uma estatística que no Brasil existem mais ou menos 1.200.000 pessoas cegas. Olha, eu já tenho dialogado com diversas pessoas e mesmo encaminhado certas pessoas em Porto Alegre, quando lá eu estudava filosofia, depois teologia. Uma outra vez eu visitava lá o Instituto Santa Luzia,
o Instituto dos Cegos. Eu ficava penalizado vendo aquelas crianças ou adolescentes cegos. Que Santa Luzia faça que todos nós tenhamos sempre tanto a visão natural como a visão sobrenatural. Que possamos sempre andar pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. E os santos de hoje, então Nossa Senhora de Guadalupe, que possamos sempre invocá-la na nossa vida e que ela continue sempre sendo a Mãe maravilhosa. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, São Maxêncio, São Curi, ainda São Vicelino, Bertoara, Corentino, Diógenes e Epícaro e Alexandre, mártires também, e Faniano também. E façamos nesse momento a oração em louvor a Santa Luzia, pedindo que Santa Luzia interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, especialmente das pessoas que estão com problema de visão. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé, especialmente sofrestes, mas não renegastes a tua fé e a tua alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos sadios e perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença de todas as pessoas que neste momento estão em sintonia conosco. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores e o sorriso das crianças. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual eu possa conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá, onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santos e santas. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Novamente, se você desejar, adquira a vela 10 milhões para acender na noite de Natal, unindo-se aos 10 milhões de brasileiros, bem como passe na sua paróquia também, na Arquidiocese de Florianópolis, e adquira gratuitamente uma revista de verão, Férias, bem como também esse calendário na Secretaria Paroquial Sagrado Coração de Jesus, onde você encontrará muita coisa maravilhosa sobre a Bíblia, sobre geografia, sobre charadas, sobre adivinhações. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo. E abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora de Guadalupe, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Procure beber agora esta água com fé, com devoção, esta água abençoada.